setembro tem eleição municipal, quando serão escolhidos novos prefeitos, vices e também vereadores. Hoje nós vamos saber um pouquinho o que pode e o que não pode neste período de campanha eleitoral. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio da TV Educar o Marconi Cunha, que é advogado. Seja muito bem-vindo, Marconi. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado a você, Isabela. Eu que agradeço a presença mais uma vez. É mais uma vez, porque já está virando costume, né? Tem período eleitoral, Marconi vem aqui tirar umas dúvidas para a gente. Sempre muito bem-vindo, Marconi. Obrigado. Algumas regras mudaram nas eleições deste ano, né, Marconi? Isabela, eu costumo sempre dizer para as pessoas que cada eleição é um desafio. As eleições municipais, elas geralmente são o termômetro para o legislador ver se as reformas são boas ou não, né? Então, a eleição ela é um desafio tanto para nós, profissionais, quanto para vocês também, profissionais da área de comunicação, os profissionais da área de contabilidade e também para os candidatos, que estavam acostumados a fazer uma coisa da eleição passada e que toda eleição eles têm que se adequar a uma determinada regra nova. Isso mesmo, momento de adequação, né? Já que Sim. tem essas mudanças. Para isso que a gente resolveu, então, abrir esse espaço para a gente bater um papo aqui hoje, para saber o que pode e o que não pode neste ano. Marconi, a gente separou alguns tópicos que a gente achou mais de interesse da população. Vamos começar pelos materiais de divulgação nas ruas. O que pode este ano? Na verdade, o que pode esse ano são os mesmos materiais da eleição passada, com a exceção de bonecos e cavaletes. Tá? Os cavaletes, graças a Deus, eles não podem mais serem usados como meio de propaganda eleitoral. Por quê? Poluem bastante, né? Porque além de poluírem, alguns candidatos tinham a péssima mania de não recolhê-los no final de noite e a justiça gastava muito tempo com isso e aplicando multa, né? E o boneco, porque teve uma discussão em relação à eleição passada, se ele poderia ultrapassar os 4 metros quadrados da então propaganda eleitoral ou não. E diante disso, o legislador entendeu que o boneco também, que era um boneco geralmente de formato PVC, ele não pode ser mais usado. Tá. E nesse tamanho, na largura dos materiais de divulgação, teve alguma alteração? Teve uma redução, sim. A faixa aquela faixa que o pessoal usava para colocar em casas, em prédios, de 4 metros quadrados, ela foi reduzida para meio metro quadrado. Aí vai ver, de acordo com a disposição do marketing de cada candidato, se vai ser de 1 por 50 ou de 50 por 1. Né? O Citru, que é aquele adesivo do para-brisa traseiro, que cobre o para-brisa do carro todo, continua na mesma coisa. Tem que respeitar a metragem do vidro traseiro. E tem aqueles adesivos que você pode pregar no para-choque que são de 50 por 40. Tá? Então, as principais mudanças foram essas. Uma coisa que a justiça vai combater muito nessa questão de propaganda é o efeito outdoor. Tá? Que tem candidato que tem a péssima mania de pegar esses adesivos pequenininhos, até por falta de instrução, enfim. Né? Não vou entrar no meio da questão se está certo ou se está errado. Né? E colocando um do lado do outro no carro, e caracteriza um outdoor ambulante. Então a justiça vai combater isso. Você já entrou nessa questão de adesivo de carro. Tem alguma proibição? Plotar o carro todo? Não pode, né? Plotar o carro todo não pode. Você não pode colocar propaganda em carro que seja de placa vermelha ou que seja concessionário, delegatário do serviço público, igual ônibus, táxi, né? Então. Vamos entrar agora num assunto que este ano então vai ter um destaque maior, que é a campanha nas redes sociais, Marconi. Como é que fica essa situação? Como é que fica? O que as pessoas podem, o que realmente não pode nas redes sociais? As redes sociais, na verdade, algumas pessoas interpretam as redes sociais como um lugar assim para desabafar, para colocar comentários, enfim, que talvez elas não tivessem coragem, se a palavra certa é essa, de falar com a pessoa. Na verdade, tem algumas regras, tem que ser lembrado aos candidatos que o Marco Civil da Internet está regulamentando a legislação eleitoral e a gente já tem visto ofensa em rede social a candidatos e cabe representação e direito de resposta. Tá? Então, mal começou e a coisa já está... Já está tendo, ponto, né? E, na verdade, uma questão que eu gostaria de salientar é que o candidato que parte para a baixaria, porque ele não tem proposta nenhuma para oferecer. Ele não tem nada a perder. Então, acho que isso aí é o eleitor que tem que avaliar. Ficar de olho, né? O WhatsApp e SMS, o WhatsApp também é uma ferramenta que deve ser bastante usada aí nesse período agora, né, Marconi? Mensagens podem ser enviadas? Como é que fica essa questão? O WhatsApp, como ele é vinculado ao Facebook, o pessoal tem utilizado o WhatsApp.
Só que a gente sugere que a pessoa que, às vezes, o pessoal tem muita mania de, às vezes, criar o grupo ou lista de transmissão que você manda para até 256 pessoas, dependendo do telefone, se é iPhone ou sistema Android. Né? Se a pessoa te mandar de volta uma mensagem que não quer participar desse grupo, você tem que excluir. Porque se você não excluir e ela mandar de novo, ela pode te representar na Justiça Eleitoral e isso gera multa. Da mesma forma, o SMS e o e-mail que o candidato tiver que te mandar tem que ter opção dele tirar o cadastro dele daquele banco de dados. Ainda falando em Facebook, Marconi, tem mais alguma informação extra? Por exemplo, as pessoas que forem contratar, não pode, né? Não pode ter contratação de pessoas para administrar a página. Como é que funciona isso? Como é que é essa regra? Não, na verdade, você contratar pessoas para administrar a página, até então, não tem o menor problema. Algumas coisas que aconteceram nas eleições de 2012 e 2014 eram que alguns candidatos da época contratavam grupos de pessoas para difamar candidatos adversários. Isso se chama troll eleitoral. E isso hoje está previsto na lei da multa e pena criminal, tanto para o grupo que comete, como para o candidato beneficiário. Então é bom chamar a atenção para esse ponto, é isso que você já falou, né, que já está se vendo, acontecendo, então ficar atento a isso. Né? Infelizmente a gente está vendo e não cai bem, né? Não. Meios de comunicação, rádio, jornal, TV, como é que fica a regra? Sim, na verdade teve, em razão da redução do horário eleitoral, de 90 para 45 dias de propaganda, de campanha, na verdade, a televisão reduziu para praticamente 10 minutos. Na verdade, o rádio é de 7 a 7h10 e de meio-dia a meio-dia e 10. E a televisão é de 1 a 1h10 e de 8 a 8h10 da noite. E vão ter, além desses 10 minutos diários, terão 6 inserções ao longo da programação, que aí os juízes eleitorais já estão chamando as emissoras para fazer o plano de mídia junto com os representantes dos candidatos nessa área. Então foi mais nesse ponto que houve uma mudança, né? Sim. Então vamos falar de comícios e também propaganda em carro-volante. Carro-volante também teve alguma alteração, né, Marconi? Carro-volante? Propaganda de som, teve uma diminuição aí nos decibéis. Sim, bem lembrado. O carro de som, na verdade, a legislação prevê algumas qualificações quanto ao tipo de som, se é mini trio, trio elétrico ou se é carro de som. Na verdade, o ponto mais crucial dessa reforma em relação a isso é que a legislação definitivamente previu a limitação de som. Porque antes, a limitação era de acordo com o código de postura de cada município. Aí era aquela bagunça, entre aspas, que um município tem 60 decibéis, o outro tem 50, esse tem 40. Agora são 80 decibéis que cada carro pode rodar com som. Tem que respeitar a limitação de 200 metros próximo à praça, fórum, igreja, né, escola, hospital, asilo, repartição pública, prefeitura, câmara, né? E na verdade, quando a justiça vira fiscalizar, né, fazendo um parênteses que algumas zonas eleitorais estão com decibelímetro para fiscalizar. Então, caso haja essa fiscalização, o responsável tem que ser orientado para que se faça essa medição a 7 metros de distância do carro com decibelímetro. O som vai ficar ligado, vai ser contado 7 metros de distância nesse local que vai ser colocado o decibelímetro para se fazer a média se está dentro dos 80 decibéis ou não. Em relação a esses locais que não pode transitar com som ligado, eu costumo sugerir que se desligue para evitar problema. Então mas aí fica a critério de cada um. Então, vamos falar dos comícios agora? Vamos. Como é que fica essa situação nos comícios também? Teve redução. Por sinal, esse ano foi a eleição assim, da redução, né? Na verdade, eu acho que o comício, a tendência dele é acabar. Sabe, o legislador ele está preocupado não só com as contas eleitorais, porque na eleição sempre tinha aquele costume de fazer aquela farra com dinheiro, isso está tendendo a acabar. Né? E em relação aos comícios, na verdade, eles podem funcionar desde que você comunique a autoridade policial 24 horas antes. E você tem que avisar a Justiça Eleitoral, por escrito, os cronogramas e aonde que você vai fazer os comícios. Tá? Lembrando que o comício pode ser, se não me falha a memória, de 8 da manhã
até as 22 horas. E o comício de encerramento, que é no dia 30 de setembro, ele pode se estender por até mais 2 horas. Tá? Okay. E aí sempre fica aquela dúvida. Ah, mas eu estou lá no comício, depois de 10 horas da noite, eu posso distribuir material se o comício estender? Não pode, não. Não, né? Não pode, não. Tá? Então, eleições mais curtas e também mais limpas. Teve também aí Sim. uma ação, né, do tribunal, no sentido de prever essa eleição mais limpa. Acho que agora tem novidades também, né, Marcos? Tem. O TRE tem sempre feito palestras antes do voto, ao longo de 2015, 2016, e tem uma campanha lá, Sujeira Não É Legal. Essa campanha aconteceu por quê? Porque em todas as eleições sempre havia aquele candidato que sujava os locais de votação à véspera da eleição, como se isso fosse trazer algum tipo de voto. Eu acho que não traz, mas, enfim, estratégia, não vou entrar nisso. Só que agora a legislação eleitoral prevê que isso é crime eleitoral, você sujar o local de votação com santinho, com santão, com mosquitinho, enfim. Né? E lembrando que a gente sabe que isso acontece, que a responsabilidade é do candidato. Se alguém pegar esse material e colocar lá, a responsabilidade é do candidato. Então, ele é o maior fiscal da eleição e do material dele. Isso é bom. Importante. Com certeza. E as doações, Marconi, as doações para as campanhas eleitorais, isso também a gente sofreu algumas alterações. Na verdade, sofreu por causa dos desdobramentos da Operação Lava Jato, né? E a doação por parte de empresa ela não pode ser feita mais. Tá? Que era 2% sobre o faturamento bruto da empresa, está totalmente vedado. Ok, então fica proibido. Sim. Para a gente encerrar, Marconi, existe um aplicativo, né, para a pessoa fazer denúncia, está disponível um aplicativo. Como é que as pessoas podem procurar, como ter acesso a esse aplicativo? Existe. Esse aplicativo foi desenvolvido pelo TSE, ele se chama Radar. Dentro desse aplicativo Radar, há outros aplicativos que o próprio Google Play ou Apple Store sugerem que você faça o download para poder fazer denúncias com fotos, enfim, por escrito. E lembrando que quando você faz o download desse aplicativo, o seu celular ele é localizado pelo TSE por GPS. Então o tribunal vai saber direitinho aonde que está acontecendo e o que está acontecendo. Tá? Então, assim, o maior interessado, dependendo da situação, é o eleitor. Né? Já que nós estamos falando aí do eleitor, deixe seu recado, então, Marconi, aí, encerrar o nosso bate-papo para os eleitores nesse período agora aí, período de campanha eleitoral. E vai até quando? Quando encerra? Um dia antes, 2 dias antes da eleição? Não, o candidato pode fazer campanha até dia 1º de outubro, que é a véspera da eleição no sábado, às 10 horas da noite. Né? O comício que se encerra no dia 30. Ok. Né? E qual que é o seu recado, então? Olha, meu recado é que, embora o eleitor esteja insatisfeito, infeliz ou desacreditado das eleições, eu acho que é a única maneira dele ver um futuro melhor para a sua cidade, para o seu país, né? E que ele atente a essa questão de candidato querer brigar com outro. Eu acho que a gente não quer ver isso. A gente quer ver proposta, a gente quer ver soluções, então a gente não quer ficar brigando. Nós estamos mostrando alguns livros que você trouxe, né, Marconi? Esses livros também fazem parte aí do processo, né? É porque, na verdade, toda eleição para nós, como eu falei no começo, é um desafio. Então, a gente está sempre estudando, embora a gente sempre caia numa surpresa durante a eleição. Tem mais livro nosso para chegar, entendeu? Mas toda eleição nossa é um desafio. A gente tem que estar sempre atualizando. Marconi, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu te agradeço mais uma vez. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Claro, no decorrer aí dessa campanha, quem sabe, nós te acionamos lá para você trazer mais novidades para a gente. Perfeitamente. E tirar algumas dúvidas, né, Marconi? Porque ainda continuam algumas. Sim, Obrigada, sim, Marconi, claro. pela sua presença. Obrigado.